Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos continuar a conversa, a entrevista com o presidente do Diretório Estadual do PSL, o senhor Pedro Valério. Bom, recentemente nós tivemos a presença aqui em Rio Branco do vice-presidente, do primeiro vice-presidente do PSL, Antônio de Rueda. Quais foram as tarefas que a Nacional deixou para o PSL do Acre, senhor Pedro? O senhor pode detalhar para a gente? Vamos lá. É inegável que o PSL do Acre estava sob novo ataque, não é? Forças políticas ocultas estavam tentando, mais uma vez, tomar o partido a partir de uma decisão do Diretório Nacional. Seu Pedro, eu vou lhe interromper, porque já é a segunda vez que o senhor fala a respeito dessas forças ocultas e a minha curiosidade não aguentou. Me diga aí, vamos tirar desse oculto. Você está falando de quem? Você está falando do vice-governador Werlis Rocha, do deputado federal Alan Rick, de quem mais? O deputado federal negou, né? Negou que estivesse atacando a direção estadual do PSL. Eu vou falar isso para você de forma direta, clara, porque você sabe que eu pauto a minha vida por falar a verdade. Entendeu? Então eu falo a verdade fora das câmeras e falo a verdade diante das câmeras sem nenhum problema. Mas eu só queria rebobinar a fita um pouquinho para a gente vir e quando chegar nesse ponto você vai saber, todo o seu público vai saber direitinho o que aconteceu. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que o nosso projeto era de lançar a candidatura própria a prefeito em Rio Branco. Você sabe que a gente tinha os nomes e não conseguimos lançar, fomos atropelados na reta final, aqui em Rio Branco. Mas conseguimos lançar candidatos ainda em 6 municípios a prefeito e ainda compusemos com mais 6 candidatos indicando o vice. Tá? Nessa eleição não seria diferente. A minha intenção, enquanto presidente do partido, era lançar um candidato a governador, para que o partido continuasse crescendo com a sua identidade de independência. Mas aí, para chegar a essa indicação de um candidato próprio a governador, eu dependeria de um apoio da Nacional, porque o Diretório Estadual não tem recurso para bancar nenhum tipo de candidatura, nem mesmo de vereador. O nosso repasse aqui mensal é de apenas 40 mil e temos uma despesa de mais de 40. Todo mês é um sufoco para a gente poder equilibrar as coisas, para a gente precisa ajudar o diretório no município. Então, a minha ideia era lançar um candidato majoritário. Ponto. A Nacional diz que não tem interesse em patrocinar uma candidatura majoritária de governador no Acre. Tem interesse em deputado federal. Então, existe um sonho e existe a realidade. Eu não posso levar o meu sonho e colocá-lo em choque com a realidade, porque eu vou ser esmagado. Então, eu tenho que dançar conforme a música. A Nacional tem interesse em deputado federal, vamos fazer a chapa de federal. E eu estava na construção de uma chapa de deputado federal. Só que você sabe que aqui no Acre, dificilmente você encontra uma liderança política que não tem uma ligação, de certa forma, com o governo. Ele está sempre ligado através de um familiar, através de uma empresa, através de um negócio. É muito complicado você trabalhar contra o governo aqui no Acre. Todo mundo sabe disso. Então, sempre que eu procurava uma pessoa, olha, eu posso do PSL, posso ser candidato federal do PSL, mas eu não posso estar num partido contra a reeleição do governador. Tá? Diante dessa dificuldade, eu entrei em contato com a Nacional e falei, olha, eu quero convidar o governador para vir para o PSL. Ele tem um certo desconforto no partido dele. O que é que vocês acham? Pode, presidente, convide. Convidei o governador. Ele disse, olha, vamos conversar melhor a respeito, mas eu só vou na Nacional se você me levar. Eu não vou chegar na Nacional sozinho, porque eu não quero dar margem para ninguém pensar que eu estou tentando tomar o partido. E tá bom, levei o governador nacional. Eu havia recebido informação de uns 30 dias atrás que o vice-governador Werlis Rocha tinha ido lá pedir a minha cabeça. Queria assumir o controle total do partido aqui. E tinha levado um sonoro não. Essa informação já tinha deles lá. Eles não iam mais acatar as ideias deles lá na direção nacional. Mas fui lá com o governador, ainda achando que pudesse haver algum resquício, né, de tentativas do vice-governador de me tirar da presidência do partido e assumir o controle do partido. Né? Quando nós chegamos lá com o governador, o senador Masmitá intermediou, a conversa estava num restaurante com o primeiro vice-presidente Rueda, designado pelo presidente Luciano Bivar, né, para articular essa situação do Acre. Né? E lá na mesa ele disse para nós, em alto e bom tom, que não tinha nenhum compromisso com o vice-governador Werlis Rocha. Rocha estava fora dos planos do PSL Nacional há muito tempo,
mas que ele estava numa conversa avançada com o deputado Alan Henrique, e que estava praticamente concluída. E tinha ainda correndo por fora o senador Sérgio Petecão. Ele disse isso lá para nós na mesa, de forma aberta, certo? E aí, mas que ele poderia recuar com o deputado Alan Henrique, porque ele tinha mais interesse numa composição diretamente com a pessoa do governador. E lá foi feito, então, um acordo de que o PSL iria para a base de sustentação do governo, que o PSL vai caminhar com o projeto de reeleição do governador Gladys, e que o governador Gladys garantiria a vaga de vice-governador do PSL. Esse foi o acordo lá, e ajudaria a montar a chapa e apoiaria a chapa durante a campanha, claro. Então, esse foi o acordo que foi firmado em Brasília e que o doutor Rueda, primeiro vice-presidente nacional, juntamente com o deputado Júnior Bozella, que já esteve aqui o ano passado naquele atrito todo, certo, que é o segundo vice-presidente, vieram aqui para sacramentar. E lá no encontro foi sacramentado, foi batido o martelo. Então, está na base. O senhor Pedro, então eu destacaria o quê? Emplacar o vice na chapa de Gladson Cameli, é isso? O vice, e fazer um deputado federal. Se o PS... Esse é o compromisso. Esse é o compromisso. Esse é o compromisso. Esse é o Tá? compromisso. Me ajudar a fazer a chapa. E aí eu quero registrar que o governador está ajudando, que o secretário Alisson Bisteni está ajudando. Tanto é que nós somos o primeiro partido no Brasil inteiro a apresentar uma chapa de deputado federal completa. Volta aquele jargão, o Acre é pobre, mas é enjoado. Nós temos uma chapa de federal Seu Pedro, completa para representar a nacional. 12 nomes. Uma outra coisa que eu preciso entender é o seguinte: a vinda do vice-presidente do PSL veio a... Eu não sei se foi um sentimento de frustração que o senhor teve, porque ele não referendou a filiação de Alisson Bisteni. Qual foi a justificativa que foi dada ao senhor para que Alisson Bisteni não fizesse parte do PSL agora? O senhor ficou frustrado, não? Não, eu não fiquei frustrado, porque as razões que ele nos apresentou para não se filiar agora, elas são plausíveis, né? Ele disse que o simples anúncio que ele iria se filiar já tornou ele vidraça, ele passou a receber tiroteio tanto interno no partido dele atual, como de um outro partido aliado. Então, como ele está indo para a coordenação política, ele não queria chegar na coordenação política do governo com essa carga nas costas. E por isso ele queria prorrogar um pouco a filiação dele, um pouco mais para frente, para poder dar uma arrumada na situação política do governo e poder finalmente vir se filiar no PSL num clima de paz. Porque ele nos disse, entendeu? Temos que acreditar, temos que confiar. Uma outra figura que sempre é comentada nas colunas políticas e tudo é a figura da ex-esposa do senador Márcio Bittar, a senhora Márcia Bittar. Afinal de contas, ela vai ser candidata pelo partido? Vai ser ou não vai? Vocês vão apoiá-la como... Ela não é do PSL mais, né? Mas vocês vão apoiá-la para a chapa de ou Senado ou deputada federal? Márcia Bittar, candidata pelo PSL, para nós seria o ovo de Colombo. Mas, infelizmente, nós não podemos ter essa certeza, porque a candidatura da Márcia é uma candidatura que nasceu da cabeça do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, ela está, digamos assim, esperando a definição dele para qual partido ele vai, se ele vai exigir que ela vá para o próprio partido. Então, tem todo um contexto que não está definido ainda, porque da cabeça de Bolsonaro a gente sabe muito pouco do que vem de lá, né? Então, ela está esperando essa situação se definir qual partido que ele vai, e ela vai, em seguida, então, definir o partido. Olha, Itá, se depender de mim, Pedro Valério, nós vamos caminhar com a candidatura dela sim. E eu vou dar as razões. No momento em que o Márcio Bittar estava tendo a candidatura praticamente retirada no pleito passado pelo próprio partido, pelo MDB, fomos nós do PSL que chegamos juntos, apoiamos ele, colocamos Bolsonaro para gravar com ele, estancamos a queda dele nas pesquisas, e ele passou dali para frente a crescer, estava indo muito bem, ia ganhar a eleição, talvez por 10 mil votos, 8, mas ia ganhar. E na reta final ele recebeu o apoio tanto do candidato a vice, o Major Rocha, quanto do outro candidato, que foi o Sérgio Petecão, e do governador Gladys, e com isso ele alavancou e teve quase 80 mil votos a mais que o principal adversário, que era o candidato do PT. Então, o Márcio até hoje tem sido extremamente recíproco com a gente, com o PSL, solícito. Ele reconhece o que nós fizemos por ele. Nós temos uma aliança
que deu certo, tudo que a gente pleiteia do Márcio, ele faz na medida do possível, ele atende. Então, é natural que a gente caminhe com a Márcia. Tá? É o que está no horizonte, é o que está no radar. Certo. Tá? Seu Pedro, para finalizar nossa conversa, seu Pedro, para finalizar nossa conversa, eu não posso, para ninguém me acusar aqui de omissão, porque também foi discutido nas redes sociais a sua relação com o senador Márcio Bittar. O senhor faz parte da equipe do gabinete do senador Márcio Bittar? O senhor acha que isso é razoável? Que avaliação que o senhor faz aí? Que defesas que o senhor faz em relação a essa sua relação com o Márcio Bittar? Olha, isso é a coisa mais simples do mundo de entender. Nós, do PSL, estávamos na eleição do Márcio Bittar. No momento mais crítico que nós tivemos com ele. Ele ganhou a eleição, nós temos participação direta no mandato dele. A coisa mais natural do mundo é alguém do PSL assessorar o seu mandato. Eu o assessoro, sim. Faço um trabalho aqui no escritório avançado, onde eu não preciso dar expediente, mas eu executo tarefas permanentemente para ajudá-lo a desenvolver o mandato dele. Inclusive, contribuo com ideias. Dou muitas ideias, assessoro ele de verdade. Tá? E eu acredito que, se o senador Márcio Bittar ganhou a eleição, ele deve se assessorar com os aliados e não com os adversários. Eu, na qualidade de aliado dele, me sinto muito à vontade. Eu presto o serviço correspondente, não sou um funcionário fantasma. Quem duvidar, só ver minhas redes sociais, as minhas atividades. Eu estou sempre desenvolvendo minhas atividades, sempre que solicitado. Né? E eu acho isso uma relação extremamente natural, normal, porque eu, por exemplo, se eu um dia exercer algum cargo eletivo, eu vou me assessorar com quem me ajudou a ganhar a eleição. Eu não vou me assessorar com o adversário. Perfeito. Senhor Pedro Valério, presidente do Diretório Estadual do PSL, muito obrigado pela sua participação aqui no Gazeta Entrevista. Então, eu quero exaltar o trabalho que vocês fazem na TV Gazeta. Vocês contribuem muito com a política do Acre, com o Estado do Acre. Eu espero que vocês não se desviem dessa conduta, continuem firme. Parabenizo a você, a Roberta Moura, toda a direção. A TV Gazeta tem relevante serviço prestado ao Estado. É uma honra estar sempre com vocês. Acredite, estou sendo absolutamente sincero. Muito obrigado, senhor Pedro. O Gazeta Entrevista volta em instantes.